Bem-vindos ao meu canal. Eu estou fazendo aqui mais um vídeo sobre a filosofia oculta e estou tentando tirar aí de vários filmes e seriados alguma filosofia, algum ensinamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curta, compartilhe, comente, e se você tiver alguma sugestão, algum seriado, algum filme, só comentar aqui embaixo que eu vou responder a todos. A gente vai falar sobre o seriado Si, e é um seriado cheio de intrigas, cheio de reviravoltas, e tem um universo formidável. É um seriado que ganhou o meu coração, e eu espero que ganhe o coração de vocês também. Isso mesmo, estamos prestes a estudar a filosofia oculta de Si, e vamos compreender o que Baba Voss tem a nos ensinar sobre Thomas Hobbes. Atenção, esse vídeo não é family friendly, contém cenas explícitas de violência, e se não assistiu ainda, fica aqui o alerta de spoiler. O seriado é escrito por Steven Knight, que já foi indicado ao Oscar por outra obra, como melhor roteiro, e na minha opinião, ele deveria novamente ser indicado por esse seriado, que ficou sensacional o universo que ele criou. O seriado foi dirigido por Francis Lawrence, conhecido por dirigir clipes da música Pump It do Black Eyed Peas e filmes como Constantine e Eu Sou a Lenda. São filmaços. Mas esse preâmbulo serve mais para puxar o saco do produtor musical, Bear McCreary, que fez vários filmes como Godzilla. Foda. E nesse seriado ficou fantástica a ambientação que sua trilha proporcionou. O seriado conta como protagonista nada mais do que Jason Momoa, o mesmo que faz Khal Drogo em Game of Thrones e o Aquaman. E parece que ele gosta de ser rei. Todo papel que ele faz, ele é líder de alguma coisa. No seriado Si, ele é o Baba Voss, um líder que dentro do possível é o melhor líder que aquela tribo poderia ter. E não sou eu que diria isso, o filósofo político do século XVI, Thomas Hobbes, pagaria um pau para ele, pois ele é a personificação do que Hobbes chamou de Leviatã. Calma. Não estou falando do monstro bíblico de Jó. Vamos entender melhor isto. Primeiro um resumão do seriado e depois a filosofia oculta de Si. O seriado passa num futuro distópico, apocalíptico, quando a religião torna-se autoritária e usa do medo para crescer em um mundo amedrontado. Amedrontado, pois depois de uma pandemia, isso mesmo, uma pandemia, todos ficaram cegos, ou melhor, quase todos ficaram cegos. Baba Voss se apaixonou por uma personagem interpretada por Hera Hilmer, chamada Magra. Bom, ela é magrinha mesmo. Quando ele a conhece, ela já estava grávida de gêmeos. Os gêmeos, uma menina e um menino, nascem enxergando, e aí começa toda uma luta para esconder esse dom de toda a tribo, pois a religião predominante dizia que os seus antepassados que enxergavam receberam uma punição divina por suas más ações, tornando qualquer um que enxergue uma ameaça. Essas crianças crescem e até são instruídas por uma caixa de livros deixada por seu pai biológico, que deu no pé depois de ver que estavam muito bem protegidos por Baba Voss. O ego dos gêmeos aumentou com o tempo, fazendo-os achar que eram invencíveis, mas esses piá vão fazer muita cagada ainda. Mas não temos apenas a visão como sentido, e centenas de anos já é possível notar a evolução desses outros sentidos no ser humano. A audição aumenta consideravelmente, há as pessoas sensoriais que conseguem sentir o cheiro ou até a presença em uma distância absurda, mas há também as que conseguem suprimir totalmente seu cheiro, o barulho e a presença. Estas são chamadas de sombras. Eles se organizavam de uma forma peculiar. Em vez de usarem bastões para guiarem-se, o que seria inútil numa floresta, não é mesmo? Usam chicotes que possibilitam saber se tem inimigos à frente ou árvores. Nas cidades, tinham cordas para guiarem-se como se fossem aquelas linhas de bondinho que antigamente tiravam energia e tal. Ou também as guias para que os deficientes visuais hoje consigam se locomover. A escrita era feita por meio de nós em cordas, que de alguma forma eles padronizaram e conseguiriam ler. Diz que vamos achá-la no final do tronco caído. Eu sempre ouvi só histórias. Eu nem sabia que nós tínhamos uma sombra vivendo entre nós na aldeia. Ah, por isso sombras são sombras. Ninguém sabe o que elas são. Mas os Alknes sempre tiveram uma sombra. Deixei uma mensagem no altar para ela e quando voltei tinha sumido. Ela estará aqui. E como você vai saber que ela chegou? Eu não sei. Eu nunca fiz isso na vida. Eu suponho que ela vá se revelar pra gente.
Por que fica dizendo ela? Porque as sombras são sempre mulheres. Homens são desajeitados. Então quem você acha que é? Alguém que provavelmente conversamos todos os dias. Alguém com poder de esconder o corpo. Ninguém pode estar e depois não estar ao mesmo tempo. As guerras eram meio na sorte e nos sentidos restantes. Provavelmente tinham uma noção espacial muito maior, como a dos morcegos e tal. Baba Voss se destaca como protetor quando usa de estratégias militares muito bem desenvolvidas para a guerra, como posicionar a tribo no local mais alto. Quem fica no local mais alto sempre tem a vantagem da força e da visão geral, mas no caso aqui só da força, porque eles não enxergavam. Eles usavam das vantagens territoriais muito bem. Por exemplo, eles amarraram milhares de pedras de diferentes tamanhos para criar uma avalanche artificial e ganhar tempo para bater em retirada. E como estavam no alto, a cidade tinha uma rota de fuga, que atravessa um penhasco por meio de uma ponte suspensa, que era cortada assim que todos passassem, impedindo que os invasores os perseguissem. Baba Voss possui outras qualidades essenciais de um bom governante. Ele era realmente amado e temido por todos. Ao mesmo tempo que era um bom pai e tratava todos muito bem, ele sabia ameaçar como ninguém, proporcionando a maior unidade entre os cidadãos. São premissas que Maquiavel dizia essenciais para um bom príncipe. Baba Voss possui mais algumas qualidades que falaremos depois de entender o que Thomas Hobbes pensava politicamente. Eu quero que se lembre que eu sou a lei aqui. Toda e qualquer pessoa pode me procurar e falar o que pensa. E se olharem para mim quando falarem, vou encontrar um homem leal, um homem justo, o homem que eu sou agora. Mas se eu ouvir sussurros no vento, e se eu descobrir quem está falando, aí ele ou ela vai enfrentar o homem que eu já fui, um homem com gosto por sangue e terror. Se alguém tiver algo a dizer, por favor, Gatherbacks, que me encontre e diga antes que eu o encontre. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Formou-se em Hertford College, em Oxford. Ele concebia o mundo e o homem de forma mecanicista, isto é, determinista. Isso quer dizer que tudo que acontece pode ser traçado suas causas e até prever o que acontecerá. Isso é um problema, porque elimina a ideia de livre-arbítrio e, consequentemente, a responsabilização pelos erros cometidos. Isso vai totalmente de encontro com as doutrinas das religiões judaico-cristãs da época. E por conta disso, sua principal obra política, o Leviatã, foi impedido de ser publicada na Inglaterra, tendo que publicar na Holanda, que dava uma maior liberdade de expressão. Ele ficou mundialmente conhecido por essa obra, e é lembrado como um dos filósofos contratualistas. Na filosofia política de Hobbes, encontramos o contrato social como uma transição de um estado natural para um estado civil. Isso quer dizer que a humanidade evolui de um estado de barbárie para um estado de civilidade. Claro que o termo bárbaro não é exatamente o termo correto, porque eles não eram selvagens, eram até organizados. Mas vamos lá. No estado natural, ou de natureza, os homens eram iguais e livres, mas calma, isso não quer dizer que é bom, pois eles eram justamente iguais por serem livres para se matarem sem serem punidos.
Nada é injusto no estado de natureza. Só há injustiça se há leis as quais são violadas. Não há injustiça porque não se tem critério de bem e mal, é relativizado por cada indivíduo. O teu e o meu não existe no estado de natureza. Isso quer dizer que não há propriedade privada a qual pode ser violada a não ser a nossa própria vida, restando apenas a igualdade social. Mas não existia igualdade natural. Uns eram mais livres do que outros, porque uns nasciam mais fortes do que outros biologicamente. A compreensão de liberdade defendida por Hobbes era a de ausência de coerção externa, e para o sujeito não ter coerção externa, só ele sendo mais forte mesmo. Por isso, o modus operandi dos homens eram justamente ser sanguinários e sem escrúpulos. Era necessário se impor frente aos outros, e isso quer dizer que os homens eram, na compreensão de Hobbes, maus por natureza. Para Hobbes, a razão quer dizer o cálculo de vantagens, ponderar os benefícios dos malefícios, e, obviamente, o cálculo mais fácil seria estar acima da hierarquia social. Ao determinar o mais forte, o mais cruel, surge então o primeiro esboço do que é o Estado. Surge um rei. O Estado surge para assegurar a paz, pois por meio do medo, da morte, as pessoas mantêm-se temerosas às leis. E somando o medo da morte cruel e o desejo da propriedade, estrutura-se a ordem e a submissão voluntária ao rei. O rei é chamado por Hobbes de Leviatã, um monstro bíblico, porque ele entende que a função do governante é impor medo em todos para que sua essência maligna seja suprimida, tornando-os bons. Isso quer dizer que só desejamos o bem comum porque visamos um fim, que é o bem individual. O conatus, isto é, a preservação do ser, nos impele a querer o bem coletivamente, justamente porque nessa nova dinâmica a vantagem para ele é o bem comum. Por isso, o rei é impelido a deixar sua crueldade absoluta para trás e adotar uma crueldade relativa, direcionada. Antes a violência era indiscriminada e agora tinha um objetivo claro: punir quem praticasse ou incitasse a desordem. Nesse sentido, ele criou leis, um sistema de justiça, que era ele mesmo, o juiz no caso, e uma força policial, que é o exército ou uma derivação dele, para dar conta da demanda. Mas nos atentemos ao estado de natureza por um instante. É uma realidade onde as pessoas disputam pelas mesmas coisas. Hobbes elenca 3 causas para toda a violência que, acredita ele, era estimulada pela competição dos homens pelas mesmas coisas. A primeira causa é a desconfiança mútua. Como que a gente pode confiar em outra pessoa se ela deseja o mesmo que eu? A segunda causa é a segurança. Até que ponto esse competidor pode chegar em nível de violência? E a terceira é a reputação. Até que ponto eu tenho que chegar no uso da violência para que os outros também tenham medo de mim? Essa terceira parte me lembrou o filme que está para sair do Batman, onde está cercado por uma multidão de bandidos e ele foca toda a violência em um cara só, assegurando a temeridade dos outros bandidos. Quem você tá pensando que é? Eu sou a vingança. A segurança e reputação é garantida pelo próprio indivíduo, não pelo Estado. Nessa condição, o homem é considerado por Hobbes o seu próprio predador. Por isso ele diz: o homem é o lobo do homem. Os homens estavam envoltos em uma guerra de todos contra todos, e por conta disso, nada florescia. Era uma situação que imperava desconfiança absoluta, e o surgimento do rei proporcionou a cooperação entre os indivíduos. O surgimento de produtores e comerciantes só foi possível porque agora há uma certa estabilidade e previsibilidade mantidas pelo rei via contrato social, isto é, por meio das leis. Mas essas leis e a estrutura do Estado devem ter um norte, espelhar de forma racional o que a natureza nos apresenta. O mundo é mecânico e exige um Estado que incorpore o determinismo e a mecânica dos corpos. O rei seria a mente e os servos o corpo. Essa imagem aí é a capa do livro Leviatã e foi desenhado pelo próprio Thomas Hobbes, onde encontra-se o rei e o seu corpo é formado, as escamazinhas do rei é formada por várias cabecinhas, que são as pessoas do seu reino. Por fim, eu vou deixar uma imagem aí do seriado Si, que vocês vão ver como que o Baba Voss usa da violência quando necessário. Ele usa muita violência e é uma boa exemplificação, tá ali no episódio 3 do seriado, então tá bem no começo, então não é um spoiler muito grande. E rezemos para não ter um strike aí pelo tamanho do vídeo que eu tô postando aí.
O que foi isso? Feche os olhos. Weck. O grande Baba-Voz. O grande covarde. O grande desertor. Finalmente, meu dia chegou. E eu vou ter a sua cabeça! Papai, cuidado! Seu filho! É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para dar aquela força pra gente.